Após essa queda bruscamente da bolsa brasileira, após o circuit break que aconteceu ontem, né? Muitas ações desvalorizaram demais, demais, demais. Mas esse cenário das ações desvalorizando já vinha se apresentando há algum tempo antes do circuit break. Que, como vocês podem ver aqui no gráfico, na Magazine Luiza, por exemplo, muita gente já poderia ter ganhado dinheiro e aproveitado desse circuit break aqui que aconteceu. Que, como você pode observar, né, em mais ou menos em 6 de fevereiro desse ano de 2020, já estava se formando o topo duplo da Magazine Luiza, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui no gráfico. E, cara, o ciclo que aconteceu exatamente ontem, na 9/3, e quem conseguiu se beneficiar entrando nesse rompimento do topo duplo, conseguiu entrando no rompimento, que foi mais ou menos aqui, onde confirmou o rompimento, com stop lá no topo, conseguiu lucrar até a média dos 19% vendido, só na Magazine Luiza, em vamos ver quantos dias? Em uma semana. E, cara, com essas estratégias aqui, eu sempre estou avisando pro pessoal e mostrando por eles essas possibilidades. E já vi ter alertado algumas pessoas que a bolsa em si já estava perdendo fraqueza em seus movimentos. Já estava denominando antes do circuit break essa queda, após o rompimento dessa LTA aqui, onde vocês estão vendo aqui no gráfico do lado esquerdo, que é o gráfico do lado diário, que ela causou o rompimento e, cara, rompeu o LTA, muita gente já sabe que já é uma sinalização muito forte de virada de tendência, né? Porque a LTA ela vinha desde 2018, de junho, né, de 2018. Ela foi rompida em 21 de fevereiro desse ano. Então, quem conseguiu se beneficiar com ela aí até o final do ciclo de break ontem ganhou 17% só no Ibov. Então, teve diversas ações que estavam se demonstrando esse indício de venda já há algum tempo atrás, né? Como você pode observar também aqui no gráfico, um topo duplo, né? Claro, ele não é bastante simétrico, igual o pessoal fala que deve ser, mas em si é um topo duplo, né? Que isso é bastante interessante, né? Porque muita gente já estava sendo alertada por isso, né? E entrando num rompimento desse topo duplo com stop lá na máxima, com stop seria de 4, quase 5%, esperando confirmar o rompimento, você poderia ter lucrado até o final do circuit break 24%. E isso em questão de quantos dias? Né? Em mais ou menos em um mês, né? 30 dias. Então isso é algo bastante válido, né? Bastante interessante que a bolsa já veio demonstrando fraqueza, né? Então, tipo, muita gente já estava se posicionada, já estava esperando a hora de sair. E principalmente quando ela começou a pivotar, né? Para quem não sabe pivotar, eu vou demonstrar aqui no gráfico, é basicamente isso daqui, ó. A bolsa faz esse movimento de recuo, ela não chega a romper o último topo, depois começa a dar índice de queda. Aqui ela deu uma consolidação, né, que a gente chama de distribuição, né, por ela ter sido um topo. E o que seria essa distribuição? Seria, no caso, pessoas saindo da compra da bolsa, imaginando que ela possa cair e até entrar vendida. E como fez esse outro movimento, pivotando novamente, e aqui já sinalizando mais um pivô de queda. Então aqui, nesse cenário que eu estou mostrando, né, bem nessa região aqui, já estava claro, né, que a bolsa estava entrando em tendência de queda. Eu não imaginei, né, eu não vou falar assim que eu previ circuit break, eu nunca previ isso, né, eu imaginei que ela ia sim cair até os meus alvos, né, que eu tenho alvos, como vocês podem ver, traçados aqui. Ela bateu todos os meus alvos, chegou perto do meu alvo de 85 mil pontos e sentiu essa região, bateu no meu alvo de 61,8% dessa toda a pernada de 2018 com 2020. E ela devolveu. E muitos que já observaram, ela devolveu toda a alta que ela teve em 2019. Então, a partir desse movimento aqui, o que ela levou mais ou menos um ano, ela devolveu em 30 dias. E isso é bastante caótico, né? Como a gente pode ver agora, mas também para aqueles espertos conseguem ver bastante oportunidades nesses momentos, né?
E isso tudo já estava sendo perceptível, né? Principalmente com esses pivôs aqui, com ela rompendo essa média verde aqui, que é a média de 200 períodos, essencial para um trader. Ela rompeu, fez o teste nela, sentiu novamente, podendo entrar aqui nesse rompimento da média de 200 após o teste dela. Você já poderia ter, quem é o mais arriscado, já bate nela e entra vendido, né, com stop aqui em cima. Ou para quem gosta de confirmação, entrando aqui ou até mesmo aqui, teria ganhado um bom lucro aqui, aproveitando toda essa queda que foi bastante rápida, né, em questão de uma semana, né, por diversos motivos, né, como coronavírus, petróleo e etc, etc. Mas isso não é o caso do vídeo aqui. Isso que eu quero mostrar para vocês que tem como sim se beneficiar desses movimentos, né? Principalmente quando ações boas, né, ficam bastante recuadas, né, como a Magazine Luiza. E é nesses momentos que a gente tem que começar a ver possíveis entradas, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, uma estratégia de compra que eu gosto bastante dela. Deixa eu tirar esse aqui para não ficar tão bagunçado. E como vocês podem ver o gráfico que eu uso basicamente médias móveis. Média móvel 9 períodos exponencial, 21 períodos aritmética. Essa amarela de 50 períodos, 200 períodos, onde foi a que a Magazine segurou, e eu tenho mais outras de baixo de 400 períodos. Essas três aqui são de 400 períodos. Essa é exponencial, essa aqui é aritmética e essa aqui é Wilder. São médias onde os preços seguram bastante, cara. 90% de certeza que eles vão segurar nessas médias. Como ele segurou aqui na média de 200. E pelo gráfico semanal aqui do lado esquerdo, ela segurando na média de 50. E o que eu estou mostrando essa oportunidade de compra hoje na Magazine Luiza é pelo simples fato que se eu observar no prazo semanal, projetando essa toda pernada que ela teve, você pode observar que o preço segurou, né? Ele abriu e sentiu a região de 50%, que é essa 40 e 37, e começou a subir. Então, logicamente, essa aqui, no caso, vai ser a nossa primeira onda. Primeira onda as ondas pelo período de Dow, né? Ele fala que o mercado se movimenta em ondas, sendo que a mais viável de entrar, né? A melhor onda de todas não é a primeira em si, a terceira onda. Então o mercado ele subiu, né? Teve toda essa pernada que corrigiu 50% da onda 1, e agora ele tende a buscar novos alvos lá para cima, né? Para poder inicializar a sua terceira onda, que é o melhor movimento de entrar. E com essa possibilidade dessa estratégia que eu vou mostrar hoje aqui para vocês, ela possibilita, né, a gente entrar no início dessa onda 1, né? É um pouco mais arriscada, mas ela é muito boa porque a assertividade dela é bastante alta, principalmente por o prazo semanal, né? Isso é bastante interessante porque para quem curte operar e deixar a ação aí para alguns meses ou até alguns anos, né, pode conseguir pegar toda essa alta aqui do Magazine novamente, né, de 180% mais ou menos. Porque quem sabe, né, os estudantes, para quem não entende, a onda 3 ela no mínimo das vezes, ela repete a onda 1, né? Então, ou seja, né, para a onda 3, quando a onda 3 se forma, se a gente for projetar ela, ver o tamanho, a projeção dela, ela vai ser do tamanho da primeira onda dela, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu estou utilizando ela porque, como você pode ver, assim como que eu cheguei à conclusão que ela é a onda 1. Pelo seguinte movimento aqui que ela fez de consolidação, né, que essa aqui foi a onda 1, depois teve a onda 2, vamos ver as projeções dessa onda 1. Utilizando esses topos aqui, ó, tá vendo? A gente marca uma LTA, pega um fundo, marca com outro fundo, e quando ela é rompida esse fundo, como aconteceu aqui, ó, teve a LTA rompida, a gente já começa a observar o movimento da onda 3. Então a gente vai projetar ela, deixa eu trocar a cor aqui para ficar com mais fácil visualização. E a gente vai projetando ela acima para buscar novos alvos. E vamos ver se realmente ela se concretizou essa estratégia. O primeiro alvo da onda 1 no qual seria em 33,90, né? Então para quem entrou aqui e quiser sair, já sai com 43% de lucro. E continua, esse seria o movimento de 100% da pernada. Você pode ver foi onde o preço segurou, em 40,17 mais ou menos, foi onde o preço sentiu essa região, recuou, mas continuou subindo, né? Como eu disse, ela
o mínimo que a onda 3 vai fazer é repetir o movimento da onda 1. E o último alvo, que foi basicamente aonde ela sentiu e voltou a cair novamente, né? Então isso demonstra a força que é esse Fibonacci, né? E quem conseguiu aproveitar toda essa alta aqui do topo, desse topo aqui da primeira pernada até aqui, faturou 118%, né? Isso em questão de dias foi mais ou menos metade de um ano, né? Basicamente 180 dias, né? Isso no prazo semanal. E, cara, de totalmente seguro, né? Sem passar calor algum. E é isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. A estratégia, ela consiste basicamente nisso. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Esse aqui é o novo ponto 1. O mercado ele vem fazendo uma pequena ou até mesmo uma tendência de baixa aguda, mas no caso aqui da Magazine Luiza é uma correção. Isso serve também porque a gente tem que olhar a inclinação da média móvel a partir do momento que a média móvel exponencial de 9 períodos ela começa a virar para baixo, o novo ponto já começa a ficar em observação. Ao se observar que o preço já está em uma pequena tendência de baixa, a média vira e a gente já começa a olhar e esperar a oportunidade de compra. E qual seria? A partir do momento que algum candle de fechar acima da média móvel de 9 períodos, a gente marca a máxima dele e quando ele é acionado, quando ele é ativado, a gente coloca o stop na mínima dele ou melhor ainda, no último fundo dele, que esse é onde eu costumo sempre colocar o stop, no último fundo do movimento. Então deixa eu colocar aqui no gráfico e ilustrar ele melhor para vocês. Então vamos ilustrar como seria esse movimento que a Magazine Luiza pode fazer. E para quem curte alguns padrões de inversões, esse aqui até pode se considerar um padrão de inversão, né, de alta, né. Ele não chegou a concluir 50% dessa perna, mas ele é muito parecido com aquele padrão de inversão kicker, né, que é quando vem uma pernada de baixa e logo em seguida vem uma pernada de alta com gap e já começa a perfurar toda esse, não completamente, mas começa a perfurar o último candle de baixa, sinalizando um chute, né, de alta, como se tivesse ignorado a tendência de baixa e demonstrando força para subir, que é isso que está acontecendo agora. Então a gente colocaria, deixa eu olhar melhor aqui. Então no caso, se caso a bolsa voltasse a subir e fechasse acima da média móvel desta maneira aqui, deixa eu pegar aqui esse melhor assim. Fechar acima dessa média móvel, nossa ordem de compra será 1 centavo acima desse candle que fechou acima da média móvel. E o nosso stop, o primeiro stop a gente pode colocar aqui ou o segundo aqui. Isso vai de preferência de cada um. Normalmente eu espero o candle fechar. Então, tipo assim, se o candle cair e vir fazendo todo esse movimento aqui, mas depois subir e deixar uma sombra, eu já não considero um stop. Por isso que eu faço um stop manual, né? Então normalmente eu sempre deixo aqui o stop padrão e aqui eu subo depois. É só para não ter risco de ser violinado, né? Porque esse tipo de movimento pode sim acontecer, né? Muitas pessoas já observaram e presenciaram, né, esse tipo de movimento. Então a partir do momento que isso ocorrer, e provavelmente vai ocorrer sim por conta desse recuo que aconteceu e por ser uma empresa bastante sólida, a Magazine já vem subindo aí há bastante tempo, né? Desde 2015 ela já vem subindo, tem bastante alta. E isso aqui é uma oportunidade, né, de conseguir pegar um ótimo movimento nela, se a gente olhar o gráfico semanal. E no gráfico diário a gente pode sim posicionar por ela utilizando a mesma estratégia. Como você pode ver, ela fechou abaixo da média móvel e pode sim fechar acima. Nesse caso aqui deixa eu usar isso aqui. Ela não chegou a fechar acima da média móvel, tá vendo? Ela somente violinou. E nem esse candle vermelho fechou acima. Ou seja, a estratégia aqui nem sequer teve o gatilho dela. Ou seja, aqui nem sequer teve estratégia. Foi totalmente desconfigurado. Para acionar a estratégia, tem que ser exatamente como esse aqui da imagem. O candle tem que fechar acima da média móvel. A gente marca máximo, coloca a ordem lá. Deu a ordem, ativou ela. A gente já mete o stop embaixo da mínima ou no fundo.
e vamos seguindo a estratégia. E com base nisso eu vou simular aqui para vocês uns possíveis alvos que a Magazine Luiza pode ter com base na ativação da estratégia. Eu costumo utilizar alvos de Fibonacci. Existem diversas maneiras, né, de você traçar alvos, né? Isso vai de qualquer um, mas eu gosto muito de traçar alvos por Fibo, né? E tentar levar, pegar toda essa pernada de Fibo que ela pode fazer. Então a gente marca esse fundo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi um fundo, onde foi o início da alta, né? Eu não considero esse, eu gosto de considerar esse, por conta onde começou a iniciar o movimento de alta, né? E a gente vai traçando. Então nosso primeiro alvo, caso eu acione, vai ser em 60 e 74. E a gente vai sempre traçando o Fibo com base nessa cabeça de pivô. Então a gente vai utilizar essa cabeça aqui para poder conseguir projetar os nossos alvos. Então a gente vai sempre subir uma linha projetando acima desse pivô, dessa cabeça de pivô. Então o nosso próximo alvo seria R$ 83,53. E o nosso, opa, esse seria o nosso alvo de 20, 30 e 30, deixa eu ver aqui, 38,2%, né, dessa pernada. O nosso alvo de 100% da pernada, que é 50%, né, ele seria em 90,01, 99,01, né, que pode até ser uma alta de quase 80%, até mais, né, se brincar, dependendo de onde ela fechar o candle. E nosso último alvo vai ser em 123,98, que quem conseguir aproveitar isso, cara, é mais de 100% de valorização do capital investido. E, cara, a melhor forma de sair é batendo no último alvo, que esse seria o alvo de 161,8% de toda essa pernada. Por que ele seria o melhor? Porque se a gente for observar, o mercado ele sempre tende, como a gente mostrou anteriormente aqui utilizando essa pernada, ele sempre sente a região de 161,8%, sempre, isso é um fato, ele sente essa região e já começa a iniciar um movimento de queda. Por que ele faz isso? Porque ele fez todo o movimento da terceira onda, né? E quando ele termina o movimento da terceira onda, ele já começa a sentir um recuo maior ou ele consolida nessa parte dessa região do preço para poder começar novamente a onda 1, onda 2, onda 3, né? Então, tipo, no final da onda 3, quando ele bate no alvo de 161,8%, ela já pode iniciar a onda corretiva de 4, depois já de 5, né? Que no caso seria com... Então, essa foi a onda 1, depois teve a onda 2, a onda 3, aí começa a iniciar o movimento de queda, né? De 4, 5, e A, B, C, entendeu? Para começar a iniciar o movimento de 1, 2 e 3 e continuar subindo. Então esse é o tipo de movimento que o mercado faz, né? E isso de acordo com a teoria de Dow. E a gente pode até observar, eu acho que isso no Ibov, né? Que ele em si bateu em todos os alvos de Fibo, se a gente for projetar os pivôs, né? Se a gente for pegar alguma pernada aqui e projetando ela, deixa eu ver qual. Ele sempre tende a sentir essas regiões aqui, ó. Ó, vamos utilizar esse pivôzinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu marcar esse aqui com azul claro, espessura 2. Então vamos fazer aqui, ó. Esse movimento aqui dessa alta, tá vendo? Aqui tem um LTA aqui pra cima. E a gente vai projetar esse pivô e vamos ver se em 161,8 ele sentiu essa região. Não necessariamente ele vai reverter toda a tendência, mas é um ótimo momento onde ele vai sentir e pode ocorrer uma maior desvalorização do seu capital investido, né? Então no caso esse seria o meu primeiro alvo, né? Que como você pode observar, ele sentiu, né? Projetando, colocando a cabeça de pivô. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente projeta toda essa alta aqui e vai levantando os alvos para cima. A partir do momento que ela rompe, ó, ela rompeu, testou aqui o movimento, então, opa, essa pernada aqui ele pode estar respeitando ela. Então a gente traça o nosso primeiro alvo aqui e a gente vai vendo se ela vai respeitar. Ela bate uma, duas vezes e depois rompe. Quando ela rompe de novo, a gente traça novamente os alvos. E olha onde ela sente.
Ela sente e recuou de novo. Então a gente vai trazer novamente o nosso último alvo desse pivô, que é esse pivôzinho aqui. E vamos ver se ela sentiu essa região. Olha isso, ó. Olha onde ela sentiu, onde o preço ficou brigando por bastante tempo. Ah, Mira, mas não é de forma exata. Beleza, cara. Mas ela sentiu essa região, ficou numa zona de briga aí de, cara, de quase 2 meses e meio, mais ou menos, e ficou onde seu capital não estava sendo valorizado, né? Ele subiu um pouquinho, caía, subia um pouquinho, caía, né? E, cara, isso mostra a força que é esse 1,8%. E como eu disse, ou o preço tende a recuar ou consolidar, ou pode acontecer sim de virar a tendência. Então, tipo, se a gente for observar onde o preço virou a tendência, foi em região de 1,8%. Para o mais louco que seja, se a gente for olhar agora pelo semanal, onde tem menos ruído, a gente pode projetar algumas pernadas aqui, vamos ver. Vamos projetar essa aqui, ó. Vamos ver os alvos dela. Tá vendo? Aqui tinha uma LTA, ela rompeu essa LTA, então a gente traça um Fibo com base nela. Olha onde bateu o nosso primeiro alvo. Olha onde o Ibov sentiu no primeiro alvo de Fibo. Ela sentiu totalmente essa região. E pode sim estar fazendo agora, né? Como eu disse, a nossa terceira onda desse movimento aqui. Porque ela sentiu essa região, que é um alvo de saída, que quem conseguiu entrar mais ou menos aqui onde ela foi confirmada foi 27% de alta, né? Que aqui também você pode observar deu 9,1, né? Após esse rompimento aqui da consolidação e dava essa possibilidade desse lucro gigante aí. Mas como o nosso foco é a Magazine Luiza, vamos focar nela. Deixa eu aqui. Então esse vai ser nossos alvos traçados aqui para a região de Fibonacci. E é uma estratégia muito simples, né? Ela é bastante objetiva, principalmente por preço, né? Isso é um critério que eu gosto muito de observar, é se para ela o preço está batendo em região de fibos, né? Que são essas três linhas aqui. Se em alguma região de preço o preço bateu e sentiu e acionou o 9,1 de compra, eu vou sim, né, fazer essa ordem de compra, dar essa ordem de compra, buscando a valorização com base nos alvos de Fibonacci. E a nossa saída, para quem não quiser falar, e se ela subir mais, beleza. Você pode ir de acordo com essa média móvel de 9 períodos aqui, por exemplo. Você vai guiando com a média móvel de 9 períodos pelo gráfico direito, deixa eu fechar aqui. A partir do momento que o preço ele fecha abaixo da 9 de um período, é como se fosse o gatilho de venda também, ao contrário, né? Então é basicamente isso que é o contrário. Só que se você tiver posicionado, você pode utilizar ele para saída. Como você pode observar, aqui ele fechou abaixo, tá vendo? Esse aqui ele fechou abaixo, nitidamente fechou abaixo. Então nosso stop estaria aqui. Então você poderia sair nessa operação com base nessa estratégia de saída. E quem quisesse se aventurar buscando toda a queda aqui, você conseguiria ou até mesmo conseguir essa alta aqui de baixa de 8%. E eu curto muito ela, essa estratégia, né? Pelo simples fato que ela é bastante confiável, né? Só que eu gosto de utilizar ela bastante em esse tipo de movimento, né? Porque eu gosto muito de operar a favor da tendência, né? Como você pode observar aqui, né? Ela estava contra a tendência, né? Então eu não gosto muito de utilizar ela. Eu gosto de utilizar ela para poder entrar no início da onda 3. Porque é basicamente isso, ela está batendo em região de 50%, você espera ativar a estratégia, entra nela e vai guiando. A partir do momento que ela aciona, cara, é só você guiar ela. O seu primeiro alvo é sempre o próximo topo. Você vai observando se, se ela vai ter força para romper, se não tiver. Então, uma coisa que eu costumo fazer quando ela bate no primeiro topo, que é esse aqui no caso, eu já coloco no 0 a 0. Eu já coloco no 0 a 0, não fica ali, tal. Eu já coloco no 0 a 0. E depois eu vou acompanhando, porque na maioria das vezes ela tende sim a romper, testar o topo e a gente vai fazendo a saída com base nisso. Você deixa no 0 a 0, cara, a sua saída vai ser em como? Virou a média móvel para baixo, fechou embaixo, sua saída vai ser assim. Estratégia basicamente consiste nisso. E aqui também eu gosto muito de olhar, porque se a gente for observar aqui, por exemplo, o IFR, né?
aqui também do diário, por exemplo, ele está em região de sobrevenda, cara. Região de sobrevenda. Então, tipo assim, muitos que gostam de usar indicadores com base nisso, já tá tendo uma confirmação aqui de compra, né? Porque ela entrou numa região de sobrevenda e ela pode sim buscar o próximo topo que é aqui, dessa região de sobrecompra, sobrecompra. E com base nisso, assim, eu acho que a estratégia vai ser bastante válida para a Magazine Luiza, né? E que quem conseguir entrar nela a tempo e com base nessa estratégia vai sim conseguir ter ótimos lucros nela. Essa é que é a estratégia. Quem quiser tirar print ou até mesmo conseguir entender mais a estratégia e ter uma explicação melhor sobre ela, é só acessar no meu site ou no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo na descrição, e me acompanhando, né? Porque eu vou colocar várias estratégias aqui, analisar diversas ações agora com vocês, totalmente gratuito, não vou cobrar nada, tanto no meu site, tanto no Instagram. Eu vou só soltar lá para vocês, quem quiser aproveitar, aproveita. Eu vou analisar várias ações, né? Eu quero analisar agora com vocês aqui, como eu já analisar a Magazine Luiza, Itaú, Petrobras, Lojas Americanas, nossa, várias ações, né? Então, é isso que eu imagino que eu quero fazer. E eu espero que vocês gostem e continuem sempre me acompanhando. E deixe o seu like se você gostou dessa estratégia, né? E qualquer dúvida que você tiver, se você tiver, né, dúvidas sobre ela, é só mandar o e-mail pra mim. Vai estar na descrição também meu e-mail. É só você mandar um e-mail lá pra mim, eu vou te responder. E vou te auxiliar no que você precisar, né? Se você conseguir ver esse tipo de estratégia em outra ação, mas não souber se ela tá válida ou não, é só mandar um e-mail para mim. Eu vou te auxiliar, vou te instruir para saber se você fez corretamente ou não. E é isso, tá? Muito obrigado aí por todos terem assistido e continue sempre nos acompanhando, que vai ter mais e mais para frente.